Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Icó, Ceará. Hoje, quarta-feira, nós vamos dar continuidade à nossa exposição da carta de Tiago. Nós temos estudado este livro nas quartas-feiras. Iremos hoje dar sequência desta carta. Chegamos no capítulo 4. Então, convido você abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, dos versículos de 1 a 10. Antes nós vamos orar, pedindo ao Senhor a sua santa direção. Bendito Deus, abençoe a exposição da Tua Palavra, me dá a graça de ser achado fiel nessa tarefa, bem como também a iluminação do Teu Santo Espírito sobre mim, sobre os meus irmãos e amigos e todos quantos hão de ouvir esta mensagem, para que a Tua Palavra não volte vazia, mas faça uma obra em cada coração. Para a glória do Teu nome, é que oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10, assim nos diz a inerrante, autoritativa Palavra de Deus. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão nos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, não tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém. Irmãos, você já passou por a situação constrangedora de estar de mal com alguém? Intrigado, em pé de guerra? Já teve essa situação? Isso é desagradável, né? Não é legal. Fica um clima pesado, é bastante constrangedor. Pois bem, para evitar esse tipo de situação, Tiago escreve aqui da parte de Deus, nos alertando que essa situação ela é provocada por uma ação nossa. E esta ação nada mais é do que atender aos desejos, às cobiças do nosso coração. E quando isso acontece, quando a gente atende a esses caprichos, a esses desejos, acaba existindo esse tipo de conflito entre nós. Ou quando esses desejos não são atendidos, resulta em conflitos entre nós e o nosso próximo. E pior, isso também resulta num conflito entre nós e Deus. Então percebe que atender aos desejos carnais do nosso coração, na verdade não é um bom caminho para um cristão, pois isso tanto vai resultar em conflitos entre nós e o nosso próximo e entre nós e Deus. Evidentemente que esse não é o desejo de Deus. Por isso, Tiago termina essa perícope até o versículo 10, nos mostrando que Deus nos dá um caminho melhor, que é o caminho de paz. Ele não deseja que haja guerra entre nós e o nosso próximo, nem que haja guerra entre nós e ele. O desejo de Deus é de paz. Entretanto, para que isso aconteça, é necessário que você evite atender aos desejos carnais do seu coração, pois ele não nos conduz a um caminho de paz. Pelo contrário, eles provocam guerras entre nós. Essa é a mensagem de Tiago. Evite atender os desejos carnais, pois eles provocam guerra entre nós. Em primeiro lugar, Tiago vai mostrar, nos versos de 1 a 3,
que as atitudes carnais provocam guerras entre nós e o nosso próximo. Veja o que ele diz, versículos de 1 a 3. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Não tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago inicia o capítulo mostrando a origem das contendas. Ele começa perguntando: de onde procedem as guerras e contendas, as intrigas e confusões entre os irmãos? E aí ele prossegue com outra pergunta: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Há outra explicação para as confusões, conflitos que há entre nós, que não procedam senão dos desejos carnais. São esses desejos carnais, esses prazeres da nossa carne que militam, que provocam tudo isso. E aí ele diz um em específico, a cobiça. Ele diz: cobiçais e nada tendes. Então é exatamente o que acontece. Quando eu cobiço algo, quando você cobiça algo tanto no seu coração, e isso você não consegue satisfazer esse desejo mais profundo do seu coração, o que é que normalmente acontece? Conflito, guerra. Você vai descontar essa frustração em alguém. Você vai, com raiva, descontar na primeira pessoa que aparecer na sua frente. Então, a falta de satisfação dos desejos carnais provocam esse tipo de ira no nosso coração e, consequentemente, a gente desconta no nosso próximo. É por isso que existe briga e confusão entre as pessoas. Nada mais é por causa dos desejos do nosso coração. É semelhante a uma criança. Sabe aquela criança mimada? Que quando quer uma coisa, né, e alguém não lhe atende, o pai não lhe dá, a mãe não lhe dá, então o que que ele faz? Né? Ele se conforma, ele fica ali quietinho: ah, mamãe não quer dar, papai não quer dar, então tudo bem, não tem problema não. Não é assim que a criança reage, né? A criança esperneia, berra, começa a chorar, bola pelo chão, né? Faz todo aquele teatro, né, para expressar a sua raiva, a sua frustração de não ter um desejo atendido. Pois bem, nós adultos fazemos o mesmo, só que a gente não bola pelo chão, a gente quer bolar o outro no chão, a gente quer bater no outro, a gente quer descontar a raiva no outro. E por isso há guerras e contendas entre nós, por causa dos nossos desejos carnais. E aí isso acontece e acaba desencadeando outro tipo de pecado. Além da guerra entre nós, a gente acaba esquecendo de um fator importante na vida cristã, que é: se eu entendo que eu tenho algum tipo de necessidade, qual é o caminho que Deus nos dá? Qual é a opção? É roubar? É descontar em alguém? Não, é orar, é pedir a Deus. Mas quando alguém está tão cego pelos seus desejos carnais, ele não se lembra disso, e é o que Tiago vai nos alertar. Vocês cobiçam e não têm, agora matais, invejais, nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes, sabe por quê? Porque não pedis. Ou seja, a gente não se lembra nem de buscar a Deus. A gente não se lembra de pedir, de orar, para que Deus supra a sua necessidade, para que Deus lhe atenda naquilo que você entende que precisa da parte de Deus. Mas você não faz isso. Você esquece de orar, de pedir a Deus, porque você está tão cego. Mas aí, quando se lembra de pedir, também não obtém o que pede. Por quê? Porque pede mal. Você pede apenas para Deus atender os caprichos do seu coração. Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Não é um pedido para a glória de Deus, é um pedido para o seu próprio bem, para atender às necessidades carnais, aos prazeres deste mundo. É tipo: ó, Senhor, me ajuda a ganhar na Mega Sena, me ajuda a pedidos absurdos, a ter 2 ou 3 mulheres, ou que aquele negócio errado, né, que eu estou tramando ali no emprego dê certo também. Entendeu? Que aquela pessoa caia para eu ocupar o lugar dela. Então esse tipo de desejo é só para atender os anseios carnais do nosso coração. Claro, Deus não vai responder. E aí, Deus não responde, aquilo que você deseja não está acontecendo, aí você desconta a raiva.
é na esposa, no filho, no irmão, em quem aparecer na sua frente. Irmãos, os desejos carnais provocam isso. A maioria das brigas entre nós é por causa dos nossos egos. É porque eu quero as coisas do meu jeito. E quando isso não acontece, brigo com o irmão. E há quem deixe de ir à igreja, me intrigo com todo mundo. É assim o seu caso? Não percebe o quanto isso é ruim? Precisamos entender, meus queridos, que o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Não estamos aqui para saciar a nossa vontade. E nem o mundo foi criado por Deus para atender aos nossos caprichos. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Então, enquanto você não compreender isso, enquanto você não tirar você do trono, do centro do seu viver e entender que a razão da sua vida aqui é a glória de Deus e que o mundo foi criado para a glória de Deus e que as pessoas, a natureza, todo o cosmos existe para a glória de Deus e não para a sua, você vai viver de guerra porque você quer só o louvor, você quer que todas as pessoas atendam aos seus caprichos, aos seus desejos. Então lute contra isso, evite atender os desejos carnais do seu coração, pois do contrário você vai viver em pé de guerra com o mundo, com todo mundo, você nunca vai ter paz na vida. Mas o pior é que esses desejos carnais não apenas provocam guerras entre nós, mas também provocam guerras entre nós e Deus, não apenas entre nós e o nosso próximo, mas entre nós e Deus. Veja o que Tiago diz, agora versículos de 4 a 6. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Depois de falar que os desejos carnais são a fonte de onde procede guerras entre nós e os nossos irmãos, Tiago mostra agora que outra guerra surge, oriunda também desses desejos carnais. É a guerra entre homem e Deus. Quando este resolve tornar-se amigo do mundo para ter aquilo que ele deseja no seu coração, então Tiago diz que nós somos infiéis. A ideia aqui é de adúltero, de alguém que traiu a sua esposa, certo? Então o resultado é, eu quero tanto aquilo ali, eu não estou conseguindo, Deus não me atende, então eu vou para o mundo. E você não ora, você não pede a direção do Senhor, então você abraça o mundão, você está sendo infiel. E aí o resultado, quando você se torna amigo do mundo, porque agora ele está satisfazendo você, automaticamente você se torna inimigo de Deus. Quando alguém se apaixona pelo mundo, claro que o mundo não é a ideia geográfica, né? A ideia física do planeta em si, material, mas é o sistema, os valores, os costumes que são totalmente alheios à vontade de Deus. Então, quando eu abraço esse sistema que de alguma forma satisfaz os anseios, os desejos da minha carne, automaticamente se tornou amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Tiago volta-se para a Bíblia a fim de provar o seu argumento. Ele diz que o Espírito que em nós habita, da parte de Deus, tem ciúmes. Isto é, ele não deseja nos dividir com o mundo. Deus se uniu a nós pelo seu Santo Espírito e espera da nossa parte fidelidade. E por fim, Deus concede graça e favor e misericórdia àquele que é humilde, que busca fazer a vontade dele, não a sua própria. Então percebe, meus irmãos, que grande consequência e terrível é atender aos desejos do nosso coração, é sermos guiados pelas paixões da nossa carne. Esses desejos não apenas provocam guerra entre nós e o nosso próximo, mas provocam guerra entre nós e Deus, nos tornam inimigos de Deus. Certamente, você não quer isso para a sua vida, não é? Portanto, evite atender os desejos do seu coração. Pior do que guerra com os irmãos
Os desejos carnais provocam guerras entre nós e Deus. Se insistirmos na busca desenfreada por saciar os nossos apetites carnais, o resultado é que Deus se levantará contra nós. Se ter um inimigo humano é ruim, agora imagine ter Deus como nosso inimigo. Portanto, pare de viver em busca do seu próprio prazer. Procure o mais rápido possível conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, para que Ele se levante em nosso favor e não contra nós. A gente costuma dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que frase bonita, que linda, confortante. Agora pense o contrário. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Tem gente que prefere a amizade do mundo em detrimento da amizade de Deus. Só que se tornar amigo do mundo, porque no mundo eu tenho aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, automaticamente, lembre-se, Deus se levantará contra você. Evitem os desejos carnais. Eles provocam guerra entre nós e nossos irmãos. Evite os desejos carnais. Eles provocam guerra entre nós e o nosso Deus. Contudo, Deus, Ele procura a paz. Ele deseja a paz entre nós. Por isso, no versículo 7, Ele diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar é a ideia de submeta a Deus e não aos desejos do seu coração. Siga aquilo que Deus quer, não aquilo que o seu coração quer. Resista ao diabo. E essa tentação desenfreada, ele vai fugir de você. Se chegue para Deus, Ele se chegará a vós outro. E aí Ele diz, purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago sugere aqui por final, que devemos andar em direção a Deus, ao invés de virar as costas para Deus. Para isso, entretanto, é necessário nos sujeitar, matar o nosso coração, crucificar os desejos carnais, para obedecer a Deus. Se formos firmes na disposição de obedecer a Deus, o diabo vai fugir, vai ter uma hora que ele vai embora, ele vai perceber que o nosso coração está firme no Senhor. Entretanto, existem algumas ações que são pré-requisitos para nos aproximar de Deus. Ele diz, purificai as mãos. Isto é, reconheça que suas mãos têm praticado, efetuado obras sujas diante de Deus. Os de ânimos dobre, ou seja, inconstante, vacilante, firmem-se nos caminhos do Senhor. Devem limpar o coração da paixão pelo mundo e se firmar em Deus. Deve haver um sincero arrependimento. Afligir, lamentar e chorar são expressões que lembram um velório. E é exatamente o sentimento e a atitude que devemos ter sempre quando cairmos em pecado. É, Senhor, eu tenho atendido os desejos do meu coração, me perdoe, tem misericórdia. Eu não quero ser inimigo do Senhor, isso me tem conduzido a um caminho de guerra e não de paz. E por último, humilhe-se. É necessário que você se aproxime de Deus com humildade, ou seja, um reconhecimento sincero e total da carência de Deus, que você precisa dele. O que você precisa mais neste mundo não é atender os desejos do seu coração, é da presença de Deus na sua vida, é da sua graça. Quando assim agimos, Deus vem e Ele nos exalta. Você se humilha e Deus, por sua graça, exalta você. De fato, irmãos, os desejos carnais provocam guerras entre nós e o nosso próximo. Provocam guerra entre nós e Deus. Contudo, a vontade do Senhor é a paz. Entretanto, é necessário que você limpe as suas mãos, o seu coração, que você lamente, que você se arrependa, que você se firme no Senhor. E Deus vai te levantar. A expressão máxima de que o desejo de Deus é a paz entre nós é o fato de que Ele concede o perdão
Ele concede a purificação dos nossos pecados. Ele concede um novo recomeço para nós, através do que Cristo fez por nós ali na cruz. A cruz de Cristo é o recado de Deus para nós: eu quero paz com você. Pois a maior guerra que um homem poderia enfrentar, Jesus já suportou ali na cruz, as dores no corpo e na sua alma, da ira de Deus. Deus estava irado contra nós, mas Ele descontou a sua ira em Cristo. Cristo suportou a ira de Deus em nós, ou por nós naquela cruz, para que agora, uma vez você apegado a Cristo pela fé, você não veja um Deus irado contra você, mas você veja um Deus pacífico, que quer se relacionar, que quer ter paz com você, que quer abençoar a sua vida, que quer conduzir você a uma vida de paz com seus irmãos e uma vida de paz com Ele. Esse é o meu desejo, que Deus lhe conduza nesta vida, que Deus lhe ilumine os seus passos para que você possa encontrar o caminho da paz e assim evite qualquer tipo de guerra, não atendendo aos desejos do seu coração, mas vivendo inteiramente para a glória de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe.